Olá, meu nome é Roger Menezes. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Sobrenatural. E neste vídeo eu estarei contando mais uma história sobre lobisomens. Mas antes, eu quero dizer que aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, tem um link especial que dá acesso ao e-book grátis Lobisomem Casos Verídicos. Nele você encontrará relatos da aparição dessa criatura nos estados do Ceará, Pernambuco e Bahia. E por falar em monstros, apresento a todos vocês o Livro dos Monstros, um manual de criptozoologia que, além de falar sobre lobisomens, fala também sobre outras criaturas misteriosas analisadas e estudadas por essa pseudociência. E, obviamente, por falar em lobisomem, apresento o campeão de vendas, Lobisomem, o livro dos licantropos, mais de 100 páginas, contando relatos da aparição desse monstro no Brasil, em Portugal, países europeus e em outros locais do planeta. Além de falar sobre a diferença entre a licantropia científica e a licantropia mística. Lobisomem, o livro dos licantropos, é um manual de criptozoologia, assim como o livro dos monstros, e os dois dão direito a um certificado de conclusão. Bom, vamos à história. Eu vou intitular esse vídeo de Lobisomem, o Vale da Morte. Por quê? Porque é o seguinte, eram duas mulheres que viviam em pé de guerra, certo? Em pé de guerra. Eram duas mulheres que chegaram a ter o mesmo homem e, por incrível que pareça, a disputar a posse de um filho. Eu vou explicar melhor. Essa história me foi contada por um amigo de infância que morava aqui próximo do escritório. Hoje ele é promotor e mora no interior, em um interior aqui do estado do Ceará. Bom, essa história é o seguinte. Tinha uma senhora, uma mulher, que se envolveu com um homem casado, certo? Um homem casado, e ele se saiu da mulher dele, para ficar com o amante, certo? Eles tiveram um filho, mas a mulher, ou seja, a amante, não quis a criança, ela não queria cuidar da criança, certo? E, bom, eu sei que não gostava do próprio filho, na época. E, bom, eles levaram a criança para outro local, acho que foram para outro estado, como São Paulo, Rio, alguma coisa assim. Só que de lá, certo? O casal se separa e o homem, ele volta junto com o menino. Porque, como eu já disse, a mulher não gostava. Na época, a própria mãe dele não gostava do garoto. Então, voltou com a criança e se juntou novamente com a ex-mulher. E ela aceitou ele de volta, só que com pouco tempo ele morreu. E ela ficou com a criança. E, bom, essa mulher vem de lá para cá, né? Vem daquela região do eixo Rio-São Paulo, vem de lá para cá e começa aquela briga, né? E ela queria sempre estar próximo do filho, disse que se arrependeu, que a única coisa que tinha na vida era aquele menino, enfim. Aí ficou aquela briga, aquela disputa. Ela ali rondando o garoto, né? O garoto, por educação, conversava com ela, tratava bem, que afinal de contas era a mãe dele, biológica, mas ele gostava mesmo era da mãe adotiva, né? Que era, digamos assim, que foi a esposa realmente do pai. Bom, então é isso, ficava aquela briga das duas.
Só que com pouco tempo começou a surgir histórias sobre as aparições de algumas criaturas, de alguns seres monstruosos naquela região, naquela cidade. E segundo o relato, né, do meu colega, esses monstros, eles tinham a aparência de jumento. Eram como se fossem jumentos, mas extremamente monstruosos, de caninos extremamente desenvolvidos, como se fossem caninos de tigre, de leões. Uma coisa bem grotesca, bem aterrorizante mesmo. E bom, durante uma das brigas das duas mulheres, o garoto chegou a presenciar que em uma delas houve ameaça, e tipo como se fosse um chamado para um duelo entre as duas. Uma delas disse: eu te espero na gruta. Só que a gruta também era conhecida como Vale da Morte. Na realidade não era um vale, era uma pequena formação de rochas que ia de encontro a uma gruta, uma pequena caverna, e que era chamado de Vale da Morte. Por quê? Porque lá foram queimados alguns escravos. Eles foram queimados vivos dentro dessa gruta, né? E diziam que ela era assombrada pelos espíritos dos escravos que foram mortos pelos senhores de engenhos, né, daquela época, daquela região. Bom, então elas estavam brigando uma certa vez e uma delas disse: eu te espero para a gente resolver isso de uma hora para outra, resolver isso de uma vez por todas, essa questão do menino. Eu te encontro na gruta, que era o Vale da Morte. Aí, bom, ficou nisso. Aí o menino ficou preocupado. Ele não falou nada, mas ele foi escondido, né? Estipularam lá o horário, que era à noite, e o menino foi lá e ficou escondido esperando para separar as duas. Ele ficou exatamente dentro da gruta. Foi quando ele deitou e se encostou na parede rochosa da gruta e adormeceu. Quando ele acordou já era de noite. E quando ele já estava preparado para ir embora, ele viu a aproximação de uma criatura. Era na forma de um jumento monstruoso. Era um jumento monstruoso, dos olhos extremamente vermelhos, eram 2 bolas de sangue. E o jumento, ele vinha na direção dele. Ele não sabia o que fazer, ele não tinha para onde correr. E o jumento foi se aproximando lentamente. Jumento não, era um lobisomem na forma de um jumento. E ele foi se aproximando. Ele já estava desesperado, não sabia o que fazer. Ele já estava se considerando condenado, quando de repente apareceu um outro lobisomem, na mesma forma de um jumento monstruoso, atrás desse primeiro. Então o primeiro ele se vira e eles ficam se encarando, os 2 lobisomens na forma de jumento. Os 2 tinham praticamente a mesma forma física. Eram presas, caninos desenvolvidos, corpo de jumento, né? Só que monstruoso, deformado, enfim, monstros, lobisomens. Eles ficaram se encarando por um tempo e depois avançaram um contra o outro e começou a briga. E a briga foi feia, era dentada. As dentadas arrancavam pedaços de carnes, o sangue espirrava, era uma coisa horrível. Até que um dos monstros tombou primeiro, aí o outro recuou um pouco e não resistiu aos ferimentos e tombou também. E o garoto presenciou a metamorfose
e eram as duas mães dele. Essas histórias desses monstros, da aparição desses monstros, ocorreram com pouco tempo que a mãe do garoto, a mãe legítima, voltou para tentar reconquistar o menino, o filho. E, bom, conta-se que elas conheceram o feiticeiro, elas conheciam o feiticeiro, e esse feiticeiro ensinou a mãe do garoto, a mãe legítima, biológica, a se transformar em lobisomem. Só que a outra também suspeitava que ela se transformava no monstro e foi até o feiticeiro, e o feiticeiro também passou as orientações ritualísticas para a transformação. E bom, esse foi o resultado. Dos dois lobisomens, o que morreu foi a mãe do garoto, a mãe biológica, e quem sobreviveu foi a mãe adotiva. Ele lamentou lá a morte da mãe biológica, abraçou a mãe adotiva, completamente nua, ele tirou a camisa, enrolou as partes íntimas dela, tentou proteger o máximo possível as partes íntimas da mãe adotiva, e os dois saíram dali. Todo mundo ficou sabendo da história, e tanto a mãe adotiva, lobisomem, como o garoto, eles saíram da cidade e rumaram a um destino desconhecido. Bom, essa é a história, espero que tenham gostado. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.